Bom, hoje eu tenho mais uma palavra de Deus para compartilhar com você. E a palavra que eu tenho para compartilhar, ela diz respeito à vida de Davi. Davi, que é um dos personagens mais carismáticos de toda a Bíblia. A maioria das pessoas gostam de Davi, aprendem com Davi. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. A Bíblia conta a história, e nós conhecemos bem, que Israel estava temeroso em um momento de guerra por causa de um adversário que havia aparecido. O nome desse adversário era Golias. Golias estava amedrontando todo Israel por causa do seu tamanho, porque ele era um experiente na guerra, um experiente na batalha, e em todo Israel não havia um guerreiro sequer que tivesse a ousadia de desafiá-lo para uma batalha. Então os filisteus começaram a zombar de Israel, até que em um momento dessa batalha aparece o nosso personagem. Davi fica sabendo daquela contenda, daquela batalha, e ele procura desafiar Golias. Só que para as pessoas que olhavam aquela situação, aquilo era anormal, porque Golias era grande, forte, experiente, e Davi era jovem, Davi era franzino, Davi era gentil, parecia uma batalha já perdida. Mas sabe o que é interessante? É que Davi tinha uma outra visão daquele guerreiro, uma outra visão daquele gigante. E é isso que eu quero compartilhar com você. Aqui a partir do verso 32, Davi está testemunhando para Saul suas experiências. Acompanha comigo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar, pois ele é experiente em batalha, e tu ainda moço. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão à barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão com o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Saul estava preocupado com Davi por causa dessa diferença entre os dois combatentes. Só que Davi começa a testemunhar e a contar a respeito das suas batalhas anônimas, lutas que Davi travava e ninguém sabia até então. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que nossas batalhas anônimas, as batalhas que nós travamos no oculto ou fora dos holofotes, nos preparam para as batalhas principais, as batalhas públicas. Sabe aquela luta que às vezes você está passando, enfrentando e pensando assim: sou só eu, estou sozinho, eu estou abandonado. Eu quero que a partir de hoje você veja de outra maneira. As batalhas anônimas são preparações para aquele dia que Deus nos colocará à frente de todo mundo, para que nós possamos vencer, munidos de experiência e de coragem. Quando Davi diz assim: eu lutava com um leão, eu lutava com um urso, por isso eu não tenho medo desse filisteu, ele vai ser como um deles, vai perecer na minha mão. Que as batalhas que você trava, que as batalhas que você enfrenta, possam realmente te preparar, porque vai chegar um momento em que Deus vai te colocar diante de adversários até maiores, diante de um público, mas o nome do Senhor será exaltado através da sua vitória. Que Deus possa te abençoar muito, que essa palavra possa edificar a sua vida, e eu peço que você compartilhe, eu peço que você divulgue a palavra de Deus. Vamos alcançar muitas vidas, muitas pessoas através da rede social, que também é um meio de evangelização. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.